Bentornati carissimi, hoje eu tô aqui para dar uma dica de fixação de vocabulário, então vem comigo que hoje a gente vai aprender de uma vez por todas quais são as melhores dicas para a gente fixar essas palavrinhas dos idiomas. Lembrando que essa dica não vale só para o italiano, hein? Se você está aprendendo qualquer outro idioma, vem comigo que isso também pode te ajudar. Bom, a primeira dica que eu dei para vocês é que a gente tem que arrumar um jeito de fixar de acordo com a nossa competência. Nem todo mundo assimila os mesmos conteúdos das mesmas formas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual. Não é à toa que vocês estão vendo vários quadros aqui comigo e eu consigo imaginar onde eles estão, qual é a posição de cada um e a cor que eles apresentam. É um jeito meu, é um jeito que eu tenho facilidade de aprender. Então, é interessante a gente primeiro entender qual é o seu jeito. Tem gente que entende muito e fixa pela escuta, então ela precisa simplesmente de ouvir e pronto. Comigo essas coisas não funcionam, por exemplo, com o próprio podcast. Eu não consigo ouvir e fazer as minhas atividades porque eu me distraio muito. Então pode ser que uma pessoa que aprende muito vendo também não ajude aí ouvindo. A gente também tem pessoas que aprendem com experiências. Então elas precisam passar por uma experiência de gestos, de sons, de odores para assimilar certas coisas. Essas pessoas são mais complexas de fixar certas coisas, incluindo os vocabulários. Então a gente tem que aí imaginar outras dicas para a gente assimilar esse conteúdo. Então eu vou dar aqui dicas que vão ajudar cada tipo de competência, cada tipo de pessoa que sabe assimilar de uma forma diferente para ajudar aí no seu estudo, beleza? Bom, para a gente começar com quem é visível, para quem é mais visual, a primeira dica é anotar os nomes das coisas que você está aprendendo e colar nesses objetos. Por exemplo, eu não sei como falar a palavra microfone em italiano. Eu vou pegar um post-it, um papelzinho colorido e vou colocar aqui perto do meu microfone escrito micrófono. Il micrófono, de preferência colocando o artículo, porque a palavra muitas vezes vem atrelada ao artigo. Saber isso ajuda muito a assimilar, principalmente no italiano. Então, colar o nome do objeto nessas coisas vai ajudar a gente a bater o olho, ver o objeto e saber identificar. Mas a gente não tem tudo isso dentro da nossa casa. Qual é a dica nesse caso? Fazer desenhos. Eu, quando aprendi francês, eu tinha um caderninho onde eu escrevia os vocabulários separados por seções. Então eu tinha a seção das cores, a seção das frutas, a seção dos objetos da casa e eu fazia desenhos meio que mal feitos só para bater o olho e lembrar do que se tratava. As pessoas que também são visuais funcionam muito escrevendo. Então a minha dica é sempre fazer frases com os novos vocabulários. É interessante, por exemplo, se você aprendeu vocabulário de natureza, escrever um texto contando uma experiência sua que se envolva a esse tipo de vocabulário. Criar mapas mentais também ajudam as pessoas que são visuais. O que seria isso? Pegar uma folhinha com um tema, por exemplo, vocabulário de cozinha, fazer vários desenhos e fazer ligações desses vocabulários com os verbos e outras coisas que são interessantes nesse ambiente. Aí vale a sua criatividade. Você pode fazer uma historinha, escrever uma frasezinha do lado, fazer um formato de uma pirâmide contando os objetos mais usados e colocando aqueles mais usados, talvez na base e os menos usados no topo. Vale a criatividade para você melhorar a sua experiência visual. Aquilo que você achar que é interessante para o desenho, para aquele mapa que você está criando, ótimo, perfeito. Isso ajuda a pessoa que é visual. Dicas para quem são mais de escutar, os mais auditivos. Essas pessoas aprendem mais o vocabulário se elas gravam a própria voz lendo aquele vocabulário. Então, se você está lá correndo na esteira ou fazendo um exercício, ao invés de ouvir uma música, coloca no seu fone uma gravação de vários vocabulários temáticos. Por exemplo, aprendi o vocabulário de trabalho, as profissões. Então, vou falando aquilo com um artigo e vou gravando e deixo ouvindo quando estiver fazendo esse tipo de exercício. Inclusive, para esse tipo de gente, quem faz essa escuta fazendo uma atividade física, pode ser até mesmo fazendo uma caminhada, ajuda a fixar muito mais. Essa é uma técnica até de quem aprende, é um jeito mais rápido, para decorar um texto no teatro. Então, fica a dica que essa aqui é preciosa. Pessoas que também aprendem ouvindo tendem a ter uma facilidade maior quando elas escutam, por exemplo, um podcast. Então, se você tem a possibilidade de ouvir um podcast em italiano que tem um certo vocabulário, que é rico de novas palavras, ótimo, isso vai te ajudar também. E até mesmo os filmes. E aí os filmes vão ajudar tanto os visuais quanto os auditivos, porque a gente está vendo uma cena, mas também estamos escutando o que os personagens estão falando. E às vezes até essas pessoas mais ligadas à escuta vão captar as nuances do jeito que o personagem está falando, vai melhorar até a sua própria pronúncia.
Já aquelas pessoas que precisam de uma experiência para aprender um vocabulário, que são aquelas pessoas mais complicadas, elas muitas vezes precisam associar palavras a movimentos. Vamos então de novo pensar na questão da cozinha. Estou aprendendo o vocabulário, por exemplo, dos talheres. Então, por exemplo, com um cucchiaio, que é uma colher, eu posso fazer um movimento colocando algo na minha boca e falando essa palavra em voz alta. Cucchiaio, porque eu vou lembrar desse movimento e essa pronúncia que eu fiz e vou associar a esse vocabulário. Essa pessoa também vai ter uma certa facilidade se ela criar outros tipos de mapas mentais. Como que ela pode fazer isso? Esses mapas podem ser tanto escritos quanto gravados no próprio áudio, apesar de que eu acho que o escrito fica muito mais fácil, quando ela associa esses objetos a experiências que essas pessoas tiveram. Então vamos supor que eu estou aprendendo vocabulário de escritório. Eu vou fazer então um mapa mental escrito, colocando esses objetos inseridos num contexto. Isso, inclusive, é uma melhor forma de se associar um vocabulário, porque a gente coloca essas palavras num contexto prático. Porém, nesse mapa mental, ela pode não só escrever, mas como imaginar uma cena absurda. É o que a gente chama de técnica dos palácios mentais. Esses palácios são cenas absurdas que têm a ver comigo mesmo. Quanto mais ligado ao meu cotidiano e as coisas mais ligadas à minha pessoa, mais fácil vai ser de fixar. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que limpo a casa e sou a responsável por deixar tudo limpinho. E eu tenho que decorar o verbo strappare. Eu vou conseguir então imaginar que o verbo strappare, que é arrancar, rasgar, eu vou ver uma imagem de um pano que eu limpo na minha casa, todo rasgado. Associar essa imagem absurda com essa palavra vai ajudar a fixar esse conteúdo, porque eu estou imaginando uma experiência, uma oportunidade que eu tenho de ligar uma palavra com uma vivência do meu cotidiano. Vamos supor que eu quero associar uma palavra de uma cor, que pode ser o azzurro. E aí eu imagino o meu trabalho com... Eu trabalho lá num escritório e eu tenho um objeto azzurro, azul, que eu uso todos os dias. Então eu vou imaginar essa cena minha usando esse objeto para associar essa palavra. A gente pode ser muito criativo. Aí o que a gente quiser fazer. Por exemplo, eu tenho uma aluna que uma vez associou a questão de sollevare com o sol do Teletubbies. Por quê? Sollevare era levantar, erguer. E aí ela pensou em sollevare, sol, sole, e ela imaginou aquela cena do desenho do Teletubbies que o sol ia levantando lá no final do episódio. Então ela conseguiu associar essa imagem absurda com a palavrinha. Façam aquilo que vocês quiserem. E aí entro num outro ponto que é partir a palavra, porque ela pensou no sollevare, ela consegue imaginar partindo a palavra com sole e um restinho aqui do verbo. Quanto mais a gente parte as palavras, melhor, principalmente para essas pessoas que têm essa experiência com uma forma de aprendizado. Ainda falando sobre partir as palavras, muitas pessoas conseguem associar se elas conseguem entender a lógica e o porquê de cada palavra. Ainda falando sobre a questão de partir a palavra, essa dica vale para todo mundo. Quando a gente entende a lógica da palavra, e essa é a dica e o método que eu sempre trago para os meus alunos, de tentar entender o que tem por trás daquela palavra, talvez partindo a estrutura. Por exemplo, se a gente conhece a história da palavra mangiatoia, que é manjedoura. Mangiatoia vem do verbo mangiare, que é o verbo comer. E a mangiatoia nada mais é que o objeto que os animais do curral usavam para comer. É ali que ficava a comida deles. Então, se eu associo mangiatoia com mangiare, eu parto a palavra e vejo ali dentro, então, um significado lógico daquilo que eu quero dizer. Essa dica de descobrir aí a origem das palavras ela é muito preciosa, porque ela consegue mostrar pra gente algumas nuances e origens dessas palavras. Por mais que, de fato, não tenha uma origem exata e certificada, a gente consegue criar ideias que conectam umas com as outras. Isso ajuda muito a fixar e é a minha grande dica para os meus alunos quando eu estou dando aula, certo? Por exemplo, occhiali vem de occhio. Occhio é olho. Occhiale é o jeito que eu olho, então pode ser o meu óculos. Tá bom? Então, tentem descobrir, partir a palavra, reparem os sufixos, os prefixos, isso também pode ajudar a entender um pouco mais e fixar, obviamente, a palavra. Essas foram as dicas que eu quero dar para todo mundo, então aproveite o que você conseguir fazer aí no seu dia a dia, descubra qual é a competência, qual é o jeito que você associa melhor o vocabulário e manda ver.